Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu trago mais um vídeo sobre Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, o terceiro livro da saga Talismã. E este momento é muito especial, acontece na página 90, e é um momento que estava sendo muito aguardado, muito esperado, muito desejado, estava muito ansioso para ver como seria este encontro de Talis, o nosso personagem principal. Ele é um feiticeiro, ele vai se encontrar em outro planeta com os guardiões, seres celestiais super poderosos, acima da magia, acima de tudo. Eles são praticamente anjos ali. E a partir deles que veio toda a linhagem mágica, feiticeiros, bruxos, lobos, vampiros, todo mundo sobrenatural veio a partir destes seres, a partir dos guardiões. Então, Thales está se apresentando perante a autoridade máxima dos seres e das criaturas sobrenaturais. E ele tem o talismã mais poderoso, os guardiões são os defensores dos colares da raça talismã. E como Thales tem um colar talismã que é um dos mais poderosos, Thales agora vai se unir a eles nesta guerra mágica que está acontecendo e deve satisfações, explicações. Vamos ver o que mais Thales andou aprontando e como vai ser esse encontro entre todos eles. Vamos lá. Neste momento, Justin, que é um dos aliados dos guardiões, leva Thales a este planeta, TLS-25, apresenta o planeta Thales e diz: Thales Mendes, bem-vindo de volta ao seu planeta. Você, talismã, retornou à sua casa. Você descobriu muitas coisas, mas tem mais, muito mais. Os guardiões desejam vê-lo. Thales, impressionado, respira fundo e responde: Eu sabia. Antes tarde do que nunca. Mas eu preciso ajudar os meus amigos, eu preciso voltar para a Terra. E Justin diz: Fique tranquilo, você já está fazendo isso. Agora venha, vou lhe mostrar um pouco do planeta e te levarei até a Câmara dos Guardiões. E a partir daí, eles passam pelo planeta, visitando, e conforme ele vai passando pelo planeta com Thales, ele vai explicando o que é cada coisa e tudo mais. E aí ele fala: os líderes de suas famílias são chamados de o feiticeiro da família. Todos se reconhecem como magos e mestres da magia. Então, nesse planeta tem várias famílias, e cada família tem um feiticeiro da família, aquele que vai reger a magia na família. E isso foi uma tradição deixada e ensinada a eles por Merlin, que também ali fez parte dos Guardiões. Ele era o braço direito dos Guardiões e inspirou muitas lendas e tradições. Thales, com pouco que estava vendo naquele planeta, começou a reconhecer algumas coisas. Pois o seu pai Miguel também teve em contato com os Guardiões e todos sabiam que Thales era para ser o maior feiticeiro da família de todos, justamente por ele ter o poder 100% de Merlin. Ele teria todo o poder de Merlin nele. E durante toda a linhagem mágica da família, Merlin era o feiticeiro mais poderoso de todos, só abaixo dos Guardiões, e ele era o único que tinha esse poder. E depois foi passando de geração em geração umas partes do poder de Merlin. Ninguém nunca teve o poder completo de Merlin, a não ser o próprio Merlin e agora Thales Mendes, que se torna o maior feiticeiro de todos. Por isso, ele tem lembranças, memórias desse planeta, porque quando ele era pequeno, Miguel, que é dessa linhagem também, o pai dele levava ele lá, fazia projeções astrais com ele, com Thales, conhecendo o planeta que praticamente é de onde veio, porque ele é um ser sobrenatural. E então ele começou a reconhecer. E após essa longa jornada, eles chegam até a Câmara dos Guardiões. Justin e Thales entram juntos e Thales vê eles sob cadeiras bem altas em seus tronos, enquanto ele e Justin ficam logo abaixo. Thales nota que existem 8 tronos, mas estão 2 vazios. Horvat, o que se corrompeu, e o Max, que foi o guardião que morreu e que enviou o seu colar para Thales na primeira história. Agora sabemos que os guardiões são 6, e estes são Stefan, Ross, Ben, Úrsula, Alex e Deimata. Todos eles têm o mesmo sobrenome, Malaquias, que significa os enviados por Deus. O líder deles era Max, e atualmente sua líder é Alex. Ela toma a palavra, apresentando a todos, e em seguida Thales diz as primeiras palavras, e em seguida ela diz as primeiras palavras importantes a Thales. Alex diz. Então ela apresenta a todos e já começa a introduzir algumas questões pendentes ali entre eles. E aqui acontece uma coisa que Thales passou a boa primeira parte da história tentando fazer, que era seguir o conselho, né, do Fernando de outra realidade, de não causar um desdobramento multiversal e não causar o caos no multiverso. Mas foi exatamente isso que Thales fez. E assim, Alex diz: precisamos contar a verdade a ele. Thales da Silveira Mendes, você causou um desdobramento multiversal. Thales, curioso, responde: o quê? Mas como? Eu achei que tinha destruído Mateus. Eu achei que destruindo Mateus e Johnny eu quebraria o ciclo. Como isso é possível? Já que eles seriam os possíveis traidores.
Ross então diz: aquela versão do Horvat que buscava um modo de viajar pelo multiverso. Aquela versão de Horvat buscava um modo de viajar pelo multiverso, até que detectou uma atividade em uma realidade onde haviam sido registradas duas atividades temporais, você indo e voltando do passado. Então, Thales achou os traidores, que Fernando tinha mencionado para ele. Thales finalizou eles, por assim dizer. E depois disso, ele achou que estaria tudo bem, estaria salvo. Só que o Fernando também avisou: qualquer coisa que você faça que envolva tempo e espaço pode causar um desdobramento multiversal. E ele, na tentativa de salvar o seu padrasto, Mark, que tinha falecido, ele volta para o passado para avisar Mark sobre a doença que ele tinha, para se tratar e tudo mais, para revelar, para se cuidar. E ele volta na tentativa de alguma forma, alertar ele para mudar o seu futuro. Ele volta na própria linha temporal dele. Ele não cria uma ramificação. Ele volta na própria linha temporal dele. Só que quando ele faz isso, é registrado esses picos temporais de ida e volta. O que é um modo de rastrear que o Horvat de outro universo era tão poderoso que ele conseguiu rastrear isso, essa luz, e viu que era este universo. E com essas idas e vindas, o tecido da realidade ele ficou mais frágil. E aí ele conseguiu adentrar. E Thales, sim, já tentou reviver personagens que morreram. E ele não poderia fazer isso com o padrasto dele porque deu problema. Então ele não poderia repetir o mesmo erro. Aí ele cometeu algo maior. Aí o Ross responde: ele estava observando a vários universos através de rituais. Ele não tinha como fazer a possessão. Em nenhum universo ele estava vivo. Até que ele viu e sentiu sua energia. Rastreou o nosso universo e descobriu que aqui ele tinha uma chance de entrar. Sua viagem no tempo fez ele saber nossa localização. E com o fato de que você não achou o terceiro traidor, porque sim, tinha o terceiro, os universos estão idênticos. Estão se alinhando um em direção ao outro. Mas Mateus tenta roubar o talismã perdido, Johnny saber de você e contar tudo a ele, e o terceiro executar as tarefas. O nosso Horvat está seguindo o mesmo caminho do outro. E você está cometendo os mesmos erros. Sabemos de tudo que conversou com o Fernando de outro universo. O talismã tem memória. Todos os colares têm uma mente coletiva. Eles compartilham tudo, de usuário a usuário. O único problema é que Fernando não sabia que não era apenas um traidor, e sim 3. Então, mesmo avisando, isso bagunçou mais as coisas, de uma certa forma, alertou Thales, mas não adiantou de muito não. O desdobramento já começou. E se não mudar a história, estaremos perdidos. Thales responde: mas se ele não existe em outros universos, só teremos 2 para nos preocuparmos. A gente dá conta, não é? E Stefan diz: no nosso multiverso só existem 2. Mas existem outras possibilidades no Omniverso, um aglomerado gigantesco de multiversos. Então aí fica as portas abertas para esse vilão retornar. Eu vou dividir esse vídeo em 2, 3, 4 partes pra gente seguir nessa parte da história que eu acho muito interessante e eu adoro. Então nos vemos nos próximos vídeos, onde a gente vai ver o desenrolar desse desdobramento multiversal que Thales acaba causando. Onde Thales causa um desdobramento multiversal e os universos estão se atraindo para se colidir. Ele vai ter um baita problema para resolver. Então venham comigo, porque o Stefan segue dizendo: conquistar o nosso multiverso seria só o primeiro passo para eles. Existem muitos multiversos. E Ben explica: no nosso universo, Horvat não vai parar. O plano B dele ainda não sabemos, mas ele quer o seu poder, então esteja pronto. Sabemos que ele tem feito a possessão para te vigiar, mas não conseguimos saber quem e quantos estão envolvidos. Ele está sendo vigiado e mantendo preso aqui. Na cela dele não tem um rastro de magia, mas ele continua imóvel. Só que sua mente parece não estar. Então o Horvat, do universo dele, estava preso lá em TLS-25. Só que a mente dele, de alguma forma, parecia estar transitando, manipulando pessoas à volta do Thales para saber as coisas sobre ele, suas fraquezas, como derrotá-lo e tudo mais. E corromper essas pessoas para trazer pro lado dele. E o Horvat do outro universo viu que tem uma única versão viva dele nesse multiverso, que era o universo do Thales. E com o tecido da realidade frágil, pelas viagens no tempo que o Thales fez, ele sabe que pode entrar ali, e aquilo ali já começou um desdobramento. Então a chance desses 2 Horvats se juntarem para derrotar a Thales é imensa. Vamos lá. Uma das suas missões é achar a forma de deter o plano de Horvat para que ele não consiga nem chegar perto de se libertar daqui. E com isso mudar o caminho, quebrando o desdobramento. Ou seja, ainda tem uma chance de que, se o Horvat que está preso em TLS-25 não se soltar, o desdobramento é cancelado e os universos se afastam. Isso ajudaria. A principal preocupação no momento é que é o Horvat que está vindo já para o nosso universo. Úrsula adverte:
Não somente o Horvat daquele universo e seus aliados estão vindo para o nosso, mas tudo e todas as coisas vão se colidir, mundos inteiros, versões alternativas de cada pessoa. Isso pode destruir ambos os universos e teremos 2 Horvats juntos. Isso não pode jamais acontecer. E Deimata diz: te chamamos para dar o seu último aviso. Precisa tomar cuidado. Cada decisão que você tomou teve uma consequência, levando um ato a outro. Precisa se concentrar. Trellis, Martim, visitar seu pai no reino dos mortos, expor a magia ao mundo humano, dividir sua vida mágica com uma vida de artista, dividir sua magia com seus amigos, viajar no multiverso, matar seus inimigos quando sabia que era proibido, manteve contato com Max através de projeção astral, fez a possessão híbrida, viajou no tempo e está usando todos os feitiços proibidos de Merlin. Então Thales estava quebrando todas as regras, estava fazendo tudo que era proibido um talismã fazer, um herói fazer. E ela segue dizendo: você quebrou a realidade com tanta energia acumulada dos seus fracassos. A cada minuto que passa, aquele universo está mais próximo, e com ele, a nossa destruição. Em seguida, Alex diz: após 11 graves infrações, você é culpado de usar a magia de maneira irresponsável. O correto seria retirar o talismã de você permanentemente. Contudo, o seu apelo por aqueles que amam e por fazer o certo no final fazem de você um grande feiticeiro. Você é persistente e ousado, lembra muito seu bisavô, mas precisa aprender a trabalhar em grupo. Você não está mais sozinho e precisa fazer as coisas certas, senão será o nosso fim. E Thales diz: eu sei, eu errei muitas vezes, mas eu aprendo muito com cada erro. Eu amadureci e aprendi sobre as minhas responsabilidades, e ao final tudo me trouxe até aqui. Eu fiz o melhor que pude, eu estava sozinho, sem ajuda, sem vocês, eu tive que improvisar. E aí Stefan rebate: ficamos felizes que tenha aprendido, mas o tempo de improvisação acabou. Se Horvat estava usando magia para estar em livramento, não é por acaso. Existe um talismã perdido na cidade. Merlin o escondeu lá há muitos anos. Então tem um talismã perdido lá na cidade de São Paulo do Livramento, e Horvat, com a sua mente, estava manipulando alguém para ir lá procurar. E Thales conseguiu deter e trazer esse talismã. Conseguiu? Veremos. Eu acho, não sei se é mais pra frente ou mais pra trás, mas é isso aí. Quando Horvat se deu ao poder da raiva, demos o colar dele para Merlin, que não quis usar. Pedimos a ele então que escondesse em um lugar seguro, e sentimos a energia deste colar por lá. Suponhamos que Horvat também. Temíamos que ele estivesse com o colar, mas descobrimos que ainda não. Ou seja, eram 2 guardiões, um que morreu e um que foi corrompido. O que foi corrompido pegou outro colar de outra energia, e o talismã dele ficou perdido. E aí, Merlin foi oferecido para Merlin, que recusou e escondeu o talismã dele, porque é um dos mais poderosos. E o do Max, que morreu, ficou com Thales. E aí Deimata fala com preocupação: ele já não é mais digno e não pode usar o colar, mas se tiver os elementos certos, ele pode manipular a energia. Se ele tiver as 2 energias ao dispor dele, será como o outro, quase invencível. Você precisa ir até lá novamente e trazer o colar. Ele ainda não foi. Horvat não achou, você chegou antes disso. Não temos nenhuma pista porque apenas Merlin sabia. Precisa encontrar ele e trazer o colar de volta para casa em segurança. Sem mudar os planos, Thales. Apenas siga o plano. Ross diz ao garoto: fique atento aos inimigos que ele vai mandar até você. Proteja ao planeta Terra e assuma seu lugar como protetor da Terra, assim como o dia foi com toda a sua família e agora é com você. Você tem que vencer Horvat e seus inimigos deste universo, acabar com os planos deles e impedir que o Horvat de outro universo chegue até nós. Certamente terá nossa ajuda. E Thales diz: e como eu faço tudo isso? É muita coisa. São muitos problemas. Vocês não vão fazer nada? E aí Alex diz: nós vamos. Estamos recrutando guerreiros, preparando nosso exército. Guerreiros de todo o multiverso e protegendo a todos os planetas que podemos. O universo está um caos. Muitos estão sofrendo. A partir daqui, eles seguem dizendo: Thales diz: eu sei, a realidade está muito frágil. E mesmo que eu rompa os ciclos, eles sabem nossa localização. Ainda assim, teria como, de alguma forma, eles desfazerem isso. Tudo parece tão impossível. Alex diz: se tem alguém aqui que sabe fazer o impossível, é você. Ou estou enganada. Ache o terceiro traidor e neutralize ele. Ele conseguiu se esconder da magia de vocês. Vai precisar de mais que magia para vencer dessa vez, Thales. E Stefan diz: e sobre o desdobramento, nesse instante o universo deles está vindo em direção ao nosso, o que significa que ainda perdemos. Tome cuidado, podemos ter visitantes indesejados, seres daquele universo passando por essas janelas multiversais graças à sua viagem. Então o multiverso estava tão estável que esses feiticeiros de outro universo poderiam também vir para atacar Thales. Talvez ainda possa parar isso se mudar o caminho. Os universos estão se atraindo, mas podem se repelir. Úrsula adverte: vá e nos traga o colar. Precisamos dele aqui para ter certeza de que Horvat não vai pôr as mãos nele. Estaremos te esperando. E Alex diz: a sua ajuda é o seu colar. Tem muitas coisas que não podemos intervir. Se você fizer a sua parte, faremos a nossa. Você é o encarregado de cuidar da Terra e toda a Via Láctea. Este é o acordo com seu bisavô. E assim segue sendo por gerações. Se você acha que não é capaz, colocaremos outro neste cargo. E Thales com receio diz: eu posso, eu vou. Me aguardem. Eu vou achar o colar e vamos ver
E também vou ver como os meus amigos estão. Eu volto o mais rápido possível. E Ross termina dizendo: logo você vai ter mais respostas sobre sua origem e o que fazemos. Mas não podemos perder mais tempo. Justin vai estar em contato com você através do colar se precisar de alguma coisa. Nos vemos em seguida. Contamos com você, Talismã. Talis, ainda um pouco assustado, agradece e em seguida todos os guardiões fazem um feitiço ao mesmo tempo. Apontando suas mãos para Talis, eles o teletransportam para onde estava quando ainda estava voando. Ou seja, Talis estava voando na Terra, normal, e de repente ele sumiu. Ele foi sugado, puxado para outro planeta. E agora eles devolvem Talis no mesmo ponto onde ele estava voando. Em seguida que Talis sai, Alex diz: ele não vai nos obedecer agora, ou vai? E Ben responde ironicamente: é claro que não. Não mesmo. E em seguida todos se olham com um olhar engraçado, expressando uma leve preocupação também. Quando logo vemos Talis respirando fundo, flutuando no ar, e para acelerar as coisas, ele se teletransporta direto para o lugar do show. Ah, ok. Então aqui é o momento inicial da história, onde aconteceu um acidente com... nossa, foi bem complicado. Eu vou explicar agora na terceira parte desse vídeo, que é Talis causando um desdobramento multiversal, e vou explicar pra vocês um pouco mais o contexto disso tudo. Mas esse primeiro momento da história foi um momento muito complicado. Os Zuber sofreu um acidente durante um show, e aí Talis precisou fazer uma duplicata dele. Uma tava no show e a outra tava em livramento procurando um colar perdido. Ele mata o vilão, volta, os velhos sofrem um acidente e ele é puxado pra TLS-25. Vamos ver o que acontece no próximo vídeo. Vamos ver Talis consertando o desdobramento multiversal. Nesse momento da história, Talis descobriu, logo no começo da história, pelo Fernando, amigo dele de outro universo, que tinha traidores ao redor dele que iriam dar a localização às fraquezas dele pro vilão da história. E foi descoberto ali no meio disso tudo que tinha um colar tão poderoso quanto o do Talis, perdido em Santana do Livramento. E Talis foi mandado até lá para recuperar esse colar. Só que quando ele chega até lá, o vilão já tá lá. Só que ainda não achou o colar. Então Talis consegue matar o vilão. Só que o vilão fala: de qualquer forma, você perdeu. Porque o vilão tinha mandado outros capangas lá para atacar o show da Mano BR. E ao mesmo tempo que Talis estava em Santana do Livramento e estava no show do BR, isso foi possível porque ele usou uma duplicata. Ele fez uma nova versão dele pra ficar no show enquanto ele ia procurar o colar. Chegando lá, o vilão, ele possuiu a mente de um dos amigos do Talis pra usar eles e foi até lá. Então Talis teve que destruir o seu amigo que estava sendo possuído pelo vilão. Enquanto outra pessoa possuída pelo vilão foi lá e matou os BRs do show deles. Depois disso, Talis soube o que aconteceu. Ele destrói o vilão, só que ele sai de livramento porque ele não teve tempo pra procurar o colar. Ele destrói o vilão e vai direto pro show pra tentar resgatar os amigos dele. Só que quando ele vai pra resgatar, ele é abduzido, ele é sugado, ele é puxado, chamado pra outro planeta no universo, o planeta TLS-25, que é o planeta dos Guardiões. E aqui a gente conseguiu ver esse primeiro contato dele com os Guardiões, que viram que Talis ia estar possesso, ia fazer qualquer besteira pra salvar os amigos dele. E os Guardiões falaram: não, vamos puxar ele agora, é o momento, que se nós não trazer ele agora, vai tudo por água abaixo. Chamaram ele, tiveram essa conversa e pediram pra ele, deram essa missão pra ele: ó, a gente sabe que tem os seus amigos, mas tu precisa achar o talismã perdido e trazer ele pra nós, antes que o vilão tenha acesso a ele e se liberte. E para de fazer besteira, que tu vai causar mais desdobramento multiversal por todas as coisas que tu já fez. E aí, então, Talis sai da Câmara dos Guardiões, volta pra Terra, e quando ele volta, ele vai justamente lá. Ele pega e chega lá e vê todos os BRs mortos, ele não aceita isso, e ele faz um sacrifício, ele faz um acordo, um tratado, um pacto com a morte, que é esse pacto onde ele traz todos de volta à vida, dando uma alma pecadora e suja para a morte. E Johnny, seu primo, já estava preso, porque ele já tinha descoberto Johnny como um dos traidores. Johnny foi preso e Johnny já estava preso. Então ele troca a alma do primo dele para reviver os BRs. E a partir disso, aumenta mais o desdobramento. Ele vai se metendo mais e mais problemas. Ele faz tudo o que os Guardiões falaram pra ele não fazer e segue fazendo pior. Aí ele traz o BR de volta à vida, deixa os BR salvos no canto e vai pra Livramento achar o colar perdido. Ele acha o colar e antes que ele pudesse ali levar pros Guardiões, tem mais problemas. O outro universo tá chegando e Talis tentando se virar pra consertar as coisas. Ele não poderia reviver Mark, porque Mark pediu que não fosse assim, né? E nesse momento ele ainda não tinha revivido os Zubex. Mark pediu que não, que tinha que ser assim como fosse, e ele estava disposto a reviver Mark, mas ele seguiu o último pedido do seu padrasto, que era deixar as coisas serem como tinham que acontecer, como tinham acontecido.
Então por isso ele não fez nada. Mas com os BRs foi completamente o contrário. Ele não aceitou perder sua banda, seus melhores amigos. E fez o que fez. E nas páginas seguintes nós temos acontecendo tudo aquilo que a gente achou que era improvável. O Thales, ele acaba meio que se tornando um vilão ali da galera, porque quando descobrem que ele sacrificou Johnny pra trazer os BRs, nem todo mundo aceitou isso numa boa. Então as criaturas mágicas viram que ele era capaz de matar também. E ficaram assustadas e começaram a reunir um grupo à parte, particular, para lutar nessa batalha, inclusive contra o Thales. Então lobos, vampiros, feiticeiros, bruxos, elfos, fadas, todo tipo de criatura sobrenatural se junta para tentar parar o Thales se ele fizer mais alguma coisa e se defender dessa guerra, porque se eles não se defendessem, eles achavam que Thales não ia defender eles, e se fosse defender dessa forma, eles não queriam. E Thales abusa da magia, trazendo os BRs de volta com esse pacto com a morte, e é responsável, começa a acelerar o desdobramento multiversal. Os talismãs vão até ele e já tinha avisado: se tu abusar da magia, tu vai perder o talismã. E ele perde o talismã. Logo, com esse acidente que a banda BR sofreu, esse atentado, eles tiveram que parar suas atividades, não conseguiam, ficaram traumatizados, ficaram com sequelas, então não conseguiram, por mais que foram salvos pelo Thales, não conseguiram show, entrevista, CD, publicidade. Então muitos contratos eles não conseguiram cumprir e foram se quebrando esses contratos e eles começaram a ficar endividados. Multa, cláusulas, e começaram a ficar endividados. Então a UBR quebrou quando não conseguiu cumprir com os seus contratos. E ao mesmo tempo que o BR quebra, e ao mesmo tempo que se viram contra Thales no mundo sobrenatural, e ao mesmo tempo que tem outro universo vindo pra cima dele, e o vilão do outro universo tá vindo, ele não achou, conseguiu achar o terceiro traidor, recuperou o colar talismã, mas já tá vindo outro universo ali, o vilão tá quase se soltando do universo dele, então tá tudo desmoronando nesse momento. Logo na página 90, em diante ali, tudo já começa a desmoronar pro Thales, porque as coisas começaram a dar errado em sequência, sabe? Uma coisa que ele faz aqui pra acertar esse problema, acerta esse problema e cria outro maior e vai vir com uma bola de neve, e quando vê, já tem outro universo inteiro em cima dele. E foi assim que Thales Mendes causou um desdobramento multiversal, viajando no tempo, quebrando a sua realidade, fazendo pacto com a morte, abusando dos poderes do talismã, eliminando seus inimigos de uma forma muito agressiva, eliminando amigos, sacrificando familiares, não conseguindo dar conta de tudo, e o mundo obrigava ele a escolher. E ele se desdobrava para ter tudo. Então foi um momento onde Thales aprendeu muitas coisas porque ele perdeu. Então, com a perca da UBR, ele descobriu que Mark tinha investido todo o patrimônio deles no grupo. Então perderam casa, perderam carro, perderam investimentos, imóveis, tudo estava investido na banda BR. Tudo no nome da banda BR. E aí quebrou. Tiveram que vender casa, hipotecar e reparcelar dívidas. Não, então assim, eles foram viver na casa do campo, onde era a fazenda do Johnny e tal. Então assim, eles ficaram mal mesmo e lá usaram para treinamentos e tal. Então muita coisa foi acontecendo. E nessas primeiras 90 páginas que levaram até isso, a UBR fazendo um boom no mundo, estourando um monte de show, Thales tentando concentrar as coisas com seus amigos ali, com a Angela, que ele ainda tá envolvido no relacionamento ali, ele descobrindo mais sobre os talismãs, sobre essa raça alienígena e sobre os guardiões, os inimigos vindo atacar ele. O Mark acabou falecendo. Johnny, ele descobriu que Johnny era um traidor, que Matheus havia sido possuído novamente. Então ele começou a descobrir os problemas. E aqui, a partir da página 90, ele começa a sofrer, a lidar com esses problemas. Ele descobriu e ficou: não acredito que isso está acontecendo, eu não sei o que eu vou fazer. E aí quando ele começa a tentar resolver as coisas, tudo fica pior. E foi assim que Thales Mendes começa Talismã 3, já causando um desdobramento multiversal. Muito obrigado a todos. Então convido todos vocês a conhecerem Talismã 3, a magia através do multiverso, porque tem isso e muito mais. E ficam questões: Thales recupera o talismã? Como ele recupera? Como chegamos até o talismã supremo? Como ele vai conseguir resolver o desdobramento multiversal? Como ficam seus amigos? Como a banda BR se recupera? Como que eles recuperam seu patrimônio? Como que Thales consegue a confiança das criaturas sobrenaturais para que voltem a confiar nele, se unam a ele nesta guerra e ele seja seu protetor de uma forma digna e justa, sem cometer essas atrocidades? Como que Thales vai entender que às vezes nem sempre ser sem limites e ser o mais rebelde de todos é a solução para tudo, e que às vezes tudo pode ser solucionado de uma forma mais simples e mais humilde? Como que Thales vai aprender a ser este humano, este herói? Como que ele vai conseguir esquecer Angela e protegê-la ao mesmo tempo no meio disso tudo? E como é que fica a carreira dele, o garoto BR? Como é que fica Thales, o feiticeiro supremo? Como é que fica isso? Tudo isso e muito mais em Talismã 3, a magia através do multiverso.